Primeiro quero agradecer a Deus, autor da vida, pela oportunidade que temos mais uma vez juntas, exaltarmos ao nome do Senhor. Também quero agradecer muito ao convite dessa igreja, do conselho dessa igreja, para que pudesse, nesse momento de festa, estar aqui com os irmãos, para pensarmos a palavra de Deus. E trago aqui também um abraço fraterno da IPU de Muritiba e vamos pensar essa palavra de Deus. A sugestão proposta no tema, no convite dessa igreja, dos seus 58 anos de serviço, de fé, de compromisso com o Evangelho, está em João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu intitulei a reflexão dessa noite com vocês, de festa, de aniversário, de gratidão ao Senhor, sementes de fé e coragem. Sementes de fé e coragem. Eu sei que o tema já está sugerindo aí a videira, não é? As raízes, a árvore, o fruto sendo produzido, mas eu não quero negar tudo isso, da árvore, do fruto e das raízes fortes. Estou querendo dizer que mesmo essa igreja já sendo uma árvore muito frutífera, mesmo com raízes fincadas no Evangelho do nosso Senhor, no processo ecumênico, nesse solo, eu estou dizendo que o texto e a reflexão nos convida a continuarmos a semear. Por isso, sementes de fé e coragem. Rubem Alves nos diz o seguinte: todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardim por dentro, não planta jardim por fora e não pode passear por eles. Então, nesses 58 anos de fé, de compromisso, de testemunho, de serviço, de espiritualidade, a gente sabe que muita gente passou por aqui, muitos legados. Começou em um processo aparentemente pequeno, onde pessoas se reúnem nos lares, onde há uma dinâmica do Espírito, onde há um povo com fé e coragem, que acredita no projeto de Jesus de Nazaré, e de repente, com muitas mãos, como sempre é a obra de Deus, o mutirão do reino de Deus, as coisas vão começando a acontecer, a tomar forma e a mudar uma certa realidade. Nesse sentido, Jesus é aquele que é caminhante, que é peregrino, que está sempre em movimento. A figura de Jesus, Senhor da história, Senhor da igreja, Senhor de nossa vida, é muito interessante. Esse professor, esse pedagogo, esse mestre, que está sempre em movimento, não está num lugar fixo, mas ele está caminhando. E nesse processo de caminhar e de trazer o reino de Deus, ele traz muitos exemplos, muitos símbolos belos, potentes, para tentar apontar o que ele está sugerindo, oferecendo como reino de Deus. Uma dessas representações bonitas é a semente. E eis que o semeador saiu a semear. E começa um movimento lá, com o movimento de Jesus de Nazaré, há muito tempo atrás, e no processo histórico, homens e mulheres seguindo, servindo, e esse evangelho, já no século XVI, chega para a gente de alguma forma, reforma protestante acontecendo, depois de um tempo chega para nós no Brasil, na América Latina, de muitas formas, não só no processo bonito, potente, belo, mas muitas vezes de maneira violenta, perversa, contraditória, explorando terras e corpos. Mas aqui estamos em nome daquele que tem um projeto de vida e salvação,
em nome daquele que nos convidou a semear, em nome daquele que está dizendo e que disse a essa igreja e a todos nós: vocês cresceram, vocês são uma bela árvore, vocês estão alicerçadas com a raiz potente, vocês estão produzindo frutos bonitos, mas precisa continuar lançando a semente. Ainda não é o suficiente, ainda não acabou. Todo cristão é convidado a continuar lançando a semente da coragem, a semente da fé, a semente da esperança, em um contexto de pós-pandemia que exige de nós responsabilidade, criatividade, muita gratidão a Deus, porque aqui estamos de pé em sua presença. E como foi lido pelo reverendo Cássio, porque sem mim nada podeis fazer. E essa igreja compreende isso. Cada passo que foi dado, que é dado, é pela graça de Jesus de Nazaré. É pelo amor do Senhor que nos deixa constrangidos, apesar, a despeito de toda a minha maldade, todo o meu caminho errado. A graça do Senhor aconteceu e acontece em nossa vida, e Deus nos abraça e nos dá nova vida. E sobre esse processo de lançar a semente, tenho aprendido na economia solidária que é possível caminho com as sementes crioulas. O que seriam as sementes crioulas? São sementes que vieram da África por diversas formas, não é? No cabelo, na trança, e são sementes que levam um tempo diferente. São sementes que estão propondo a defesa do bem viver, da agroecologia. São sementes que não é para agora, para já o consumo, mas são sementes que lembram todo um modo de fazer que é coletivo, que precisa lembrar da ancestralidade, que precisa reconhecer de quem veio antes, que não pode negar o papel daquele que começou, daquela que começou a caminhada lá atrás. Júnior, reverendo Júnior, atual moderador do nosso presbitério, colocou o que estava lendo, e ele cita o Ayrton Krenak, que o futuro é ancestral. Aí os pastores têm isso, não é quando um está lendo uma coisa, a gente cata logo também para ir atualizando as leituras, né? E eu fui também atrás do Ayrton Krenak para ler, e justamente ele está dizendo que o futuro é ancestral. Ou a nossa civilização olha para quem veio antes, sobretudo para as comunidades indígenas e africanas, com um modo de vida muito mais coletivo, colaborativo, ou a gente está perdido. Então, nesse sentido de lançar a semente, precisamos também nos perguntar onde e como plantar. IPU de Itabaxipe, onde e como lançar a semente? Eu não tenho respostas. Eu vim aqui para fazer talvez perguntas e provocações, mas vocês é que precisam, através da sensibilidade, da fé, da coragem, entender onde e como Deus está chamando vocês para plantar. Devemos também lembrar da narrativa bíblica que diz: uns plantam, outros colhem, mas é Deus quem dá o crescimento. Como foi, Cássio? Porque sem mim nada podeis fazer. A comunidade não pode ser o lugar da arrogância, da morte, do controle. Não pode ser um lugar de competições. A comunidade precisa de fato ser casa de Deus. E sendo casa de Deus, lugar de oração, é lugar da acolhida, é lugar da misericórdia, é o lugar onde a vida se refaz, é o lugar onde nós somos amados, é o local onde nós somos cuidados. Essa igreja e a IPU já tem lançado as sementes do esperançar, com muita fé e coragem. E eu quero lembrar apenas de algumas dessas sementes espalhadas na Bahia e no Brasil. A SESI é uma dessas sementes potentes espalhada nesse solo brasileiro. A Coordenadoria Ecumênica de Serviço é uma semente do esperançar. É uma espiritualidade da diaconia em defesa da vida ameaçada.
É uma espiritualidade que aprendeu a defender os direitos humanos. O CEPIC, que eu fico de lá do recôncavo, só acompanhando, babando, doido de estar mais perto, mas a geografia não deixa. Mas o CEPIC aqui em Salvador tem um testemunho tão bonito, tão forte, de respeito, de diálogo ecumênico, de acolhida, de proclamação do Evangelho de Cristo, de cuidado com as pessoas. E eu tenho certeza que em cada reunião, em cada ação do CEPIC, o Espírito de Deus está se movendo. A associação, a época de vocês, quantas vidas sendo cuidadas. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. E é isso que essa igreja tem feito, lançando sementes com fé e coragem. CONIC. E a nossa aproximação e o nosso respeito e o nosso entendimento de caminharmos fortalecendo o campo ecumênico, e essa igreja tem feito isso muito bem. A sede terra, para trazer a memória do nosso saudoso reverendo João Dias de Araújo. Então a Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra também é esse lugar onde sementes de coragem e de esperança estão sendo lançadas. A Coinonia, presença ecumênica, é outro lugar de vida onde a gente percebe sementes de fé e coragem. A experiência ecumênica e humanitária nos aponta um caminho, pois a Deus e a vil miséria insulta os céus. Eu tenho pensado, reverendo Amorim, e todas que aqui estão, que a gente precisa encontrar um lugar, e não tem uma receita pronta, mas que a gente precisa encontrar um lugar entre a ancestralidade e o novo que sempre vem. Não é um novo que abandona quem veio antes, mas também não é um olhar para quem veio antes e não conseguir encarar a realidade presente e outras demandas talvez que estão diante de nós e outros passos de coragem que a gente precisa ter, como o reverendo Áureo e tantos outros deram no seu tempo. Então não é olhar, aviva em nós as forças da memória, mas é perceber também o novo sempre vem. Mas para o novo aparecer, a gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter abertura para o Espírito fazer o que Ele quer em nossa vida. A gente tem que ter fé e coragem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que ter o coração agradecido, como o leproso que foi curado e ele volta para agradecer. E é isso que essa igreja faz mais uma vez. Senhor, obrigado pelo teu cuidado em nossa vida. Senhor, obrigado porque está levantando homens e mulheres para essa obra que é tua. Senhor, obrigado porque tem nos abraçado no dia que andamos pelo vale da sombra da morte. Senhor, obrigado porque sei que tu tens pasto verdejante, águas tranquilas para mim. E é mergulhando em Deus, numa experiência de fé, de confiança, que a gente percebe o quanto somos amados pelo Senhor e o quanto Ele está nos convidando para continuar frutificando e para continuar lançando sementes. Sementes que vão transformar a realidade de morte em vida. Sementes que vão transformar o caos em uma nova ordem. E esse é o papel da igreja: acolher, cuidar, semear, promover vida. Nunca deve ser espaço de controle, de dominação e de morte. A igreja também precisa entender que Jesus Cristo, por mais que seja óbvio, é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Que coisa óbvia, pastor Cláudio. Mas lá em Apocalipse botaram Jesus do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. E se Jesus estava do lado de fora, eu não quero saber quem estava do lado de dentro. A igreja precisa ser cristocêntrica. A igreja precisa estar aberta à dinâmica do Espírito, que faz o que quer, que sopra onde quer, que
que levanta abatidos, que anima os cansados, que consola os enlutados, que aponta para a gente um novo horizonte. É isso, pós-pandemia, todo mundo cansado, todo mundo ferido, um ou outro precisando de profissionais da saúde e que vão realmente atrás deles, que na verdade todo mundo deveria ir, não é? Mas a gente não vai totalmente, vai um ou outro. A gente procura arte para se curar, a gente procura cultura, a gente procura espiritualidade, mas está todo mundo machucado, ferido, com muitas cicatrizes. Mas Deus nos abraça, e Deus nos abraça às vezes através da igreja, às vezes, nem sempre, mas às vezes através da igreja. E quando nos abraça através da igreja, Ele cuida e nos dá um colo e faz com que a gente se sinta muito precioso, muito preciosa. E a graça de Deus que nos alcançou, meus irmãos e minhas irmãs, não é só para nos salvar e modificar a nossa vida, mas é o convite do Senhor para que a gente também tenha um testemunho e uma responsabilidade e uma capacidade crítica de olhar o mundo e de servir com muito amor ao Senhor da nossa igreja. É preciso ter sensibilidade e coragem para perceber o sopro do Espírito. Sensibilidade e coragem para entender o sopro do Espírito. E eu sei que o Espírito está agindo em nossa vida e em nosso meio. E eu não tenho dúvidas de que Deus está levantando pessoas para a sua obra. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, e cada uma precisa descobrir no que é que pode servir a Deus. E servir a Deus não é apenas a liturgia da igreja. Servir a Deus no chão da fábrica, no chão do sindicato, no chão do partido político, da universidade, da escola, do seu bairro, onde a vida está sendo ameaçada. É ali que você tem, como diria o Shaw, no olho do furacão, testemunhar o amor e a graça de Deus e a nova vida e a nova realidade que pode ser estabelecida, não por nossa capacidade, mas pelo poder de Deus que se aperfeiçoa sempre em nossas fraquezas. Irmãos e irmãs, estou caminhando para o encerramento e quero encerrar de novo com Rubem Alves, quando disse: o que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? Para Rubem Alves é o jardineiro. Havia um jardineiro, mais cedo ou mais tarde um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujos sonhos estão cheios de jardins. O que faz um jardim são os sonhos de um jardineiro. IPU de Itapajipe, nos seus 58 anos, vocês se tornaram uma árvore muito bonita. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Essa árvore está com raízes fortes. Essa árvore produz uma sombra tão gostosa a quem está precisando, a quem está cansado. Essa árvore tem alimentos que está matando a fome de tantas pessoas. É muito bela essa árvore. Mas queremos outras árvores. E por isso Deus está nos convidando a continuar lançando as sementes. E é o sopro do Espírito que vai nos dizer a melhor forma de lançarmos essa semente. Que vocês continuem com muita fé, com muita coragem, com muita obediência ao chamado do Senhor dessa igreja. Que vocês continuem sendo para o presbitério, para essa cidade, no Serbique ou em tantos outros lugares, sinal da graça de Deus, do amor de Deus. Que vocês continuem sendo sal da terra e luz do mundo, e que vocês, por favor, não parem de sonhar. Tem muita coisa que está feia, tem muita coisa que está um caos e parecendo às vezes até lixo. Mas quando o jardineiro, uma jardineira sonha,
e se abre ao sopro do Espírito. Olha para onde ninguém está vendo uma outra possibilidade. E com muita graça de Deus, e de maneira coletiva, como as sementes crioulas, olhando para a ancestralidade e se perguntando o que é esse novo que precisa brotar, algo diferente poderá acontecer. E eu espero que nessa noite Deus tenha despertado novos jardineiros, novas jardineiras, para transformar tudo isso que está feito e muitas vezes até com aparência de lixo em um grande jardim. O Evangelho é esse elemento, é essa dimensão de potência de vida que faz com que em breve as sementes possam brotar, morrer na terra, brotar, trazer uma nova realidade, onde os pássaros vão cantar, onde os beija-flores vão estar passeando, onde as borboletas vão acontecer. E essa igreja já tem muitos jardineiros e jardineiras, e outros, eu peço a Deus que hoje possa brotar no coração de tantos outros e outras esse desejo de transformar o caos que vivemos em um bonito jardim. Amém e graças a Deus.